Boa tarde, eu sou Matheus Soares de Oliveira, aluno de Física 2. Eu vou resolver minha prova 2. E a primeira questão, ele quer saber qual a altura de x. E aqui, eu vendo essa questão, eu vi que era mais geometria, matemática do que física. Aí no caso, a partir da física, é só usar as grandezas dadas na questão. Como eu resolvi essa questão? A gente tem duas pilastras, um espaço entre elas e a princípio esse espaço também é igual o espaço da barra, o tamanho da barra, o comprimento da barra. Só que depois de aquecida ela sobe porque ela sofre uma dilatação, então se ela subiu ela estava tentando aumentar de tamanho, mas não conseguiu e ela partiu bem na metade. Então ela quer saber, a questão quer saber o valor do x. E eu percebi que isso aqui é um triângulo isósceles. Ele, na matemática, seria achar a altura de um triângulo isósceles. Só que aí, como que a gente vai resolver? Bom, a barra aqui, se você somar essas duas hipotenusas, você vai ter o L0 mais o ΔL, que é a dilatação. Só que como quebrou na metade também, é o ΔL mais o comprimento da barra dividido por 2 para cada um desses pedaços. E aqui eu fiz o desenho mais simples, né? Isso aqui é a linha porque elas são iguais, L0 mais a variação, né, dilatação sobre 2. E aqui continua L0, que é o espaço é o mesmo aqui embaixo. Então tá aqui na fórmula, eu poderia usar Pitágoras, também seria uma opção, mas aí já vai direto aqui na fórmula. Isso aqui é matemática, a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Então, aí taquei o L0 mais ΔL sobre 2 LV ao quadrado, sobre menos L0 ao quadrado, sobre 4, aqui sobre 2. Fiz o quadrado perfeito, simplifiquei e cheguei nessa solução aqui. O valor de x é a raiz quadrada de ΔL ao quadrado, ΔL é a variação, é a dilatação, mais 2 vezes o comprimento da barra vezes a dilatação sobre 2. Não, o sobre 2 está fora da raiz. Esse é o resultado da minha questão número 1. Questão número 2. Tá tendo estão enchendo o pneu de bicicleta e a temperatura no ar dentro do pistão, a temperatura do ar no pistão aumentou 10 graus Celsius, né? Na verdade, o ΔT é 10 graus Celsius. Então, o ΔT também é 10 graus Kelvin. Variação de Celsius e Kelvin é a mesma coisa. A diferença é se você for ver a altura, o valor, né, de cada um. Por exemplo, 10 graus Celsius são 283,15 graus Kelvin. Mas aqui não, aqui é variação. Então, 10 graus Celsius é 10 graus Kelvin. Aqui é um processo adiabático, então Q é igual a zero. Deixa eu mudar aqui. Aqui eu já falei sobre isso aqui e aqui no final da conta a gente vai usar isso aqui, que é o gás monatômico. Então já o 3 sobre 2 vezes R que aparece na fórmula da conta já substitui por 12,15. Porque o R é uma constante. E o 3,2 é porque é o monatômico. Então a gente tem que, como o processo adiabático, ΔV menor que zero. Então W, quando a gente multiplica W, né, P vezes ΔV, como ΔV é menor que zero, W também vai ser menor que zero. E como Q é zero, ΔU igual a menos W. Só que o ΔU vai ser maior que zero, porque o W é menor que zero. Menos com menos fica mais, então ΔU positivo. ΔU aqui aparece na conta, né? Um gás monatômico, 3 sobre 2R. A gente substitui por 12,15. N não foi dado na questão. E o ΔT a gente tem que é 10, a variação de 10 Kelvin. Também 10 graus Celsius, não muda muito. Então, multiplicando, a vírgula vai dar uma casa para cá, a gente tem 125 N joules. Se substituir qualquer valor, se fosse 1 seria 125 joules, se fosse só para 1 mol.
Então o trabalho seria menos 125 N-joules. Se fosse 1, não teria o N e 1 multiplicar por 1 é a mesma coisa. Questão número 3. Um gás ideal no interior de um cilindro se expande, expansão, de um volume inicial de 0,1 metro cúbico até um volume final de 0,6 metro cúbico. A variação nessa expansão foi de 0,5 metro cúbico. O calor foi para dentro do sistema com uma taxa suficiente para manter a pressão constante. Pressão constante é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 PA. Durante a expansão, o calor total fornecido ao sistema foi de 2 vezes 10 elevado a 5 joules. E aqui calcule a variação de energia interna do gás. Variação de energia interna é com base no valor de ΔU, responda se ΔT maior ou menor que zero. Aqui é o valor da expansão, ΔV, o valor da pressão, 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, se não me engano é Pascal. Q igual a 2 vezes 10 elevado a 5 joules. E a transformação é isobárica. Aqui é a mesma fórmula que a gente usou na questão de cima. W igual a P vezes ΔV. P é 1 vezes 10 elevado a 5 vezes o ΔV, que é 0,5. Então a gente multiplicar por a mesma coisa, 0,5 vezes 10 elevado a 5 joules é o trabalho. Aí a variação de energia, a gente tem o que é dado para a gente na questão, 2 vezes 10 elevado a 5 joules, menos o 0,5 que a gente acabou de achar. Então, 2 menos 0,5 é 1,5 vezes 10 elevado a 5 joules. E como o valor da variação de energia é maior que zero, então ΔT vai ser maior que zero. Para a questão 4, deixa eu ler o enunciado dela aqui. Uma máquina de Carnot funciona entre 500 graus e 100 graus Celsius, com fornecimento de calor de 200 joules. Que quantidade de calor é fornecida ao reservatório frio em cada ciclo? E qual o número de ciclos necessários para que a máquina erga uma pedra de 1000 kg a uma altura de 50 metros? Então vamos lá, a gente tem que passar para Kelvin. Então só somar 273,15. Então a gente vai ter 773,15 Kelvin, temperatura quente, temperatura fria, 373,15 Kelvin. Ele dá o calor quente e ele quer saber a quantidade de calor fornecida para o frio, né? Uma coisa assim. Então a gente tem 200 joules e a gente quer achar esse daqui. Então na fórmula, só jogar para o outro lado multiplicando, fazer o algebrismo todo e a gente vai achar o QF, né? Que é 96,5 joules. A gente tem a massa, que é 1000 kg, e a altura, ele quer erguer isso, né, 50 metros. A gente tem a aceleração da gravidade, eu estou assumindo aqui que ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente tem aqui o MGH, 490 mil joules, ou 490 kJ. E tem como calcular o W de 2 jeitos, né, para a gente poder achar o número de ciclos. Tem como achar o rendimento, que a gente pega o 200 e multiplica pelo rendimento. O rendimento é 1 menos o TF sobre TQ, dá 0,5175. E aí a gente tem o trabalho, que é 103,5 joules, e também é só diminuir o QQ menos o QF, vai dar 103,5 joules também, sinal que está certo. E o N é só multiplicar a energia potencial sobre o trabalho. Vai dar aproximadamente, isso aqui não está exato porque dá umas vírgulas, então fazendo, mas como é grande a gente pode arredondar, eu acredito que pode, né? Então 4.734 ciclos. É isso. Acabou a prova e é isso.